Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o estádio Mané Garrincha. Será que seria uma boa o Cruzeiro levar as partidas contra o Grêmio pelo Brasileirão e também contra o Remo na Copa do Brasil para algum outro estádio, já que não vai poder contar com o Mineirão? Será que o Mané Garrincha seria uma boa? Eu quero fazer esse vídeo aqui para vocês. Quero falar também sobre o Daniel Júnior. Que história é essa de que o atacante pode estar deixando o Cruzeiro por um valor baixíssimo da multa rescisória, não vai renovar o contrato, qual que é o salário dele? Enfim, quero trazer algumas informações do Samuel Venâncio a respeito desse assunto e também do Nicola. Quero falar também sobre o jogo diante do Londrina e um lucro bem baixo, né, na partida no Mineirão, e um dos motivos que comprovam o interesse do Ronaldo em construir uma própria arena para o Cruzeiro, porque os custos do Mineirão que eu vou passar aqui para vocês, valores extremamente altos, né, ao menos na minha opinião. E também, para terminar esse vídeo, quero falar com vocês sobre o Léo, jogador que vai enfrentar o Cruzeiro no jogo diante a Chapecoense amanhã, fazendo essa lei do ex, né, enfrentar a Raposa, onde ele passou 11 temporadas. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no canal. Estamos quase chegando aqui, né, a 33 mil inscritos e 300, então conto com a ajuda de todos vocês. Como de costume, o salve de hoje é para duas pessoas que comentou, né, no meu vídeo de ontem de noite. Inclusive, caso você não tenha assistido, vai lá dar uma olhada. Primeiro salve vai para o Edjânio Leonardo, ele que é lá de Ipatinga, Minas Gerais. Muito obrigado, um salve para todos os torcedores do Cruzeiro de Ipatinga. E o segundo é para o Elimar Ferreira, ele que é lá de Betim, Minas Gerais. Muito obrigado, Elimar, está sempre aqui também acompanhando meus vídeos. Caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, eu vou postar aqui para vocês por volta das 5h45, no máximo às 6 horas. Aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Enfim, mas só antes de irmos para as notícias, tem um recado super importante para vocês, que é a respeito da BR4Bet, patrocinadora aqui do canal, onde assim, você pode ter um 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, só utilizar, por exemplo, esse link no QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou ir no link aqui na descrição desse vídeo. Por exemplo, a partir de amanhã, entre Chapecoense e Cruzeiro, né, você fazer suas apostas, você depositar R$50 na BR4Bet, você vai ter R$100 de banca, né, para fazer suas apostas, seja em qual partida for. Pode ser essa do Cruzeiro, pode ser semana que vem na Libertadores, final de semana Brasileirão, Champions League. Então corre lá, faz seu registro na BR4Bet, caso de apostas aqui patrocinador do Cruzeiro News, que tem um saque mais rápido de todas do cenário nacional, tá bom? Então vai lá, dá uma olhada na BR4Bet. Bom, quero começar esse vídeo falando sobre a partida diante o Londrina e o lucro que o Cruzeiro teve de apenas R$845 para essa partida, mostrando tanto que assim, mesmo com o estádio com quase 13 mil torcedores, teve um lucro bem baixo, né? 14.074 pagantes. Nesse jogo gerou uma receita de R$316.889, mas teve gastos de R$316.043. Então sobrando apenas R$845 para o Cruzeiro, que assim, pelo menos não teve prejuízo, né? Até porque a última vez que o Cruzeiro teve um público baixo no Mineirão foi diante do Democrata, que o Cruzeiro venceu, mas apenas 12 mil torcedores fez com que o Cruzeiro tivesse mais de R$30 mil apenas de prejuízo para essa partida. Pelo menos contra o Londrina conseguiu empatar, né? Mas assim, mostra os custos bem altos do Mineirão. Inclusive o All Sports fez essa matéria ressaltando assim, sobre o porquê, né, o Ronaldo tem interesse na construção de um estádio próprio da Raposa, pensando a longo prazo. Porque o Mineirão, se for, por exemplo, acima de 25, 22 mil torcedores, os gastos só para abrir o estádio, né, e alugar e tudo mais, fica na casa dos R$400 mil. Então, até mesmo o Ronaldo bate bastante nessa tecla de que tem que ser um ingresso um pouco mais alto, não dá para ele fazer uma super promoção, porque infelizmente, igual nessa partida até que teve um ticket mais baixo, né, e mesmo com 14 mil torcedores, teve essa receita de apenas R$316 mil. Pelo menos assim, a questão de que esses 14 mil torcedores, tem vários que são sócios do clube e que rende um valor mensal bem interessante, né, para a Raposa, chegando aí a quase 50 mil sócios torcedores. Então, pelo menos nessa questão, mesmo se o Cruzeiro tivesse prejuízo em algumas partidas, pensando por esse lado de sócios, dando benefícios, sem dúvidas o Cruzeiro fica no lucro. Mas para o Cruzeiro, por exemplo, tem um lucro interessante de 300, 400 mil reais, só em partidas bem acima da média, com 35, 40 mil torcedores, como por exemplo foi na final do Campeonato Mineiro, né? O Cruzeiro e o Atlético dividiu o bônus, a premiação de bilheteria, né? Ficou com quase R$1 milhão para cada. E, enfim, tô curioso para saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha a respeito assim, desse custo altíssimo do estádio Mineirão.
e até mesmo sobre a possibilidade de uma construção de uma nova arena. Já que estamos falando do Mineirão, quero falar com vocês sobre um estádio que, assim, surgiu no Twitter a possibilidade de alguns torcedores, né, comentando, falando a sua opinião, se, por exemplo, poderia ser uma boa o Cruzeiro mandar, né, as partidas que não vai poder utilizar o Mineirão por conta de shows que vai ocorrer no estádio. Por exemplo, em partidas contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo e na próxima semana diante o Remo pela Copa do Brasil. E uma das alternativas foi mandar, no caso a página Conexão Cruzeiro lá no Twitter, disse a opinião dele de que deveria mandar esses jogos para o estádio Mané Garrincha. E assim, eu achei interessante o ponto de o Cruzeiro, por exemplo, vender a partida para um outro estado ou até mesmo pensar em mandar um jogo desse, por exemplo, em Brasília, até porque o Cruzeiro tem muitos torcedores em Brasília, tá? Eu mesmo, vocês sabem, eu sou de Goiânia e já fui em alguns jogos entre Goiás, Cruzeiro, Atlético Goiânia e Cruzeiro, e sempre teve um número gigantesco de torcedores da Raposa, mesmo em Goiânia, e tinha vários que vinham de Brasília. O Cruzeiro já jogou algumas vezes lá também, em 2015, 2016, partidas contra o Botafogo, vitória de 1-0, se não me engano, gol do Elber. Eu lembro que tinha vários torcedores mesmo no estádio Mineirão, até no estádio do Mané Garrincha, enfrentou o Shakhtar lá em 2015, se não me engano também, teve um público excelente. Então, quem sabe não poderia ser uma boa alternativa. E lembrando, o Mané Garrincha que não parece, né, ter uma capacidade enorme, mas tem uma das maiores capacidades do futebol brasileiro, com 72 mil, no caso, de capacidade. Então, um número gigantesco, mais do que 30% maior do que o Mineirão. Enfim, estou curioso para saber a opinião de vocês aqui embaixo, se você acha que seria uma boa fazer isso, ou até mesmo, quem sabe, mandar uma partida dessa no interior. Eu mesmo não gosto de jogar no Independência, tá? Ainda mais enfrentar o Grêmio, que o Cruzeiro já perdeu várias vezes lá no Independência, inclusive na Série A em 2019, e o Remo, por exemplo, no jogo de Copa do Brasil no Independência, eu não tenho boas lembranças. Não acho que seria uma boa, muito melhor mandar uma partida no Mané Garrincha ou nos interiores, né, de Minas Gerais, alguns estádios que tenham condição, né, essa que é o grande problema, mas eu acho que seria bem mais interessante do que o Cruzeiro, infelizmente, não poder contar com o Mineirão, né, mas enfim. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é a respeito do zagueiro Léo, ele que deu uma entrevista bem interessante ao Globoesporte.com, falando justamente sobre esse confronto, né, de amanhã, sábado, 7 horas, entre Chapecoense e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, e vai ter esse reencontro, né, entre o Léo e o Cruzeiro, depois de 11 anos que ele ficou atuando aqui pela Raposa. Saiu do time lá em 2020, né, em 2021 não acertou com nenhuma outra equipe, voltou agora na temporada de 2022, e assim, com mais de 11 anos de história no Cruzeiro, ganhou tudo que podia aqui pela Raposa. O jogador agora defende a Chapecoense e deu essa entrevista ao Globo Esporte, e o zagueiro de 34 anos comentou o seguinte a respeito da partida, abre aspas: é um jogo diferente enfrentar uma equipe que você já passou tantos anos e ter uma história legal de títulos, conquistas, histórias de muitas alegrias. Praticamente 1/3 da minha vida foi no Cruzeiro, fecha aspas. E assim, ele falou um pouco sobre a expectativa do jogo e tudo mais, e tocou numa tecla interessante que foi justamente o valor que o Cruzeiro deve para o atleta. Na minha opinião, eu fiquei até surpreso, né? No caso, quando o Léo saiu do Cruzeiro, chegou a um acordo com o clube, que ele fez um acordo que supera a marca dos 10 milhões de reais. É um valor, sim, gigantesco, na minha opinião. Eu até tinha esquecido que tinha essa pendência aí com o Léo de 10 milhões, e de acordo com o zagueiro, ele tinha que receber alguns valores atrasados. Entretanto, ele afirmou que o acordo fechado em maio do ano passado não está sendo cumprido. Não tivemos muitas informações se, por exemplo, já era para começar a ser pago nesse ano ou, por exemplo, final do ano passado, mas não está sendo cumprido, e eu tenho certeza que em breve vai acabar indo na justiça, até porque o Cruzeiro fez um acordo com o jogador e não está pagando. Enfim, tem essas questões aí também. Um valor gigantesco de 10 milhões de reais. Pela Chapecoense nesse ano até que tem conseguido uma boa forma física, 8 partidas com uma assistência até aqui. E, inclusive, quero saber a opinião de vocês. Você acha que se no caso, o Léo tivesse continuado, você acha que ele seria titular na temporada passada, nesse ano de 2022? Enfim, jogador que já está com seus 34 anos de idade. O último assunto desse vídeo é a respeito do Daniel Júnior, e que história é essa de que ele está de saída do Cruzeiro? Enfim, essa informação que surgiu primeiramente no Nicola e no portal Super Esportes, falando justamente sobre o valor bem baixo do salário do jogador, que hoje estaria na casa dos 6 mil por mês, tá? E assim, se você for multiplicar pela multa rescisória que é aqui no futebol brasileiro, você pega o salário do jogador e multiplica por 2.000 vezes, isso daria uma multa rescisória de 12 milhões de reais, bem perto do Vitor Roque, né? O Vitor Roque ganhava 12, foi para esse valor de 24. Enfim, o Cruzeiro agora, se um time quisesse levar o Daniel Júnior, se realmente ele tivesse esse valor, seria esse valor de apenas 12 milhões de reais, e o Cruzeiro tem apenas 50%, então ficaria com 6 milhões, já que tinha chegado a um acordo, né, com o Palmeiras, quando chegou o Daniel Júnior no ano passado, que é um jogador que eu já via com um extremo potencial.
Nesse ano aqui pelo Cruzeiro ele já fez 14 partidas, 2 gols marcados e também 2 assistências, bons números do jogador até aqui, muito melhor do que eu esperava. É um jogador que até mesmo não ficaria surpreso de ver ele, por exemplo, na reta final dessa Série B como titular aqui do Cruzeiro. Enfim, o Samuel Venâncio trouxe um vídeo ontem falando justamente sobre isso e que teve contato com o empresário do atleta, que o empresário disse que, diferentemente do que o Nicola falou, né, que o Cruzeiro ofereceu 20 mil por mês e ele acabou recusando, não teve ainda, no caso, uma proposta oficial, não teve recusa ou, por exemplo, um pedido de uma oferta maior, mas que ambas as partes devem sentar para conversar, né, e renovar esse contrato, até mesmo ampliando o vínculo, que vai até dezembro de 2023, e também um aumento para o jogador, que assim, o Nicola falou que o empresário dele gostaria de um valor próximo dos 50 mil por mês. Eu acho que seria o justo, tá? Eu acho que uns 40, 50 mil por mês já estaria bom. Eu acho que 20 mil reais é um valor bem baixo, ainda mais se você quer motivar o jogador, quer, no caso, que tenha uma multa rescisória gigantesca, senão ficaria bem perigoso, ao menos na minha opinião. Porque lembrando, esse valor de 12 milhões de reais é para times no cenário nacional e o Botafogo já fez uma proposta ali na casa dos 4 milhões, 5 milhões de reais que foi especulado na época, né? Então, por exemplo, se um time realmente quiser tirar o Daniel Júnior aqui do Cruzeiro, ele começa a ter protagonismo, esse valor de 12 milhões de reais vai repetir, né, o filme que aconteceu aqui com o Vitor Roque. Enfim, estou curioso para saber a opinião de vocês. Quando você acha que deveria ser um salário justo, né, para o jogador? Porque de acordo com o Nicola, esse valor hoje do salário dele é de 6 mil por mês. Não sabemos se realmente é a confirmação desse valor, mas se for muito baixo, né, o valor para um jogador que já tem 14 partidas no ano pelo Cruzeiro, eu acho totalmente defasado, ao menos na minha opinião. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo a respeito do Daverson. Será que o atacante do Palmeiras poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro? Enfim, vou deixar aqui aparecendo nesse vídeo e também no vídeo de ontem de manhã, onde eu falo sobre mais de 113 milhões de reais de prejuízo para a Raposa e quanto que está a dívida do Cruzeiro hoje. Enfim, vai lá dar uma olhada nesse vídeo, vou deixar tudo aqui aparecendo para vocês nesse vídeo de hoje. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!